E nós não terminamos, né? Nós vimos o primeiro comentário apenas dessa pergunta e hoje nós pretendemos ir adiante e pretendemos também, se Deus quiser, terminar a pergunta de número 158. Nós temos visto, né? Nós vimos acerca da palavra de Deus, quem deve lê-la e como deve lê-la. O nosso bacharel Mateus, ele nos ajudou aqui, nos instruindo acerca disso biblicamente. Nós começamos hoje quem deve pregar, né? Quem deve pregar a palavra de Deus. E depois, a próxima pergunta, como deve ser pregada a palavra de Deus. Então, a resposta é isso aqui. Vamos mais uma vez ler juntos aqui? Leiamos. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Quando nós falamos de pregar a palavra de Deus, principalmente, né, quando nós falamos do culto público, das reuniões na escola dominical, aquelas reuniões públicas da igreja, nós estamos falando de abrir o texto e explicá-lo, tá? Isso é a pregação da palavra de Deus, né, no culto público, né? Quem deve fazer isso é aqueles que abrem a palavra e expõem a palavra, são os pregadores, né, que nós costumeiramente chamamos os ministros da palavra, tá? Então, nós vamos ver aqui as referências bíblicas, nós já passamos por elas, né, na última terça-feira, então eu passo rapidamente, porque eu estou assim, né, se eu for nelas, a gente não vai acabar hoje também, então eu vou passar por elas, tá? Com muito aperto no coração, mas eu vou passar aqui rapidinho. Então, olha só, essa pergunta do catecismo trata especialmente de que tipo de pregação da palavra de Deus? Trata da pregação da palavra numa congregação da Igreja de Cristo. Então, é específico aqui sobre que pregação é a qual está sendo tratada na pergunta. A pregação que é realizada na congregação da Igreja de Cristo. Então, aquela pregação que você vê aqui, que você vê quando também você está na escola dominical ali, né? Com a classe, com catecúmenos de adultos, mas principalmente no culto público, né? Olha só. Pode-se inferir isso nas palavras em público para a congregação, na resposta da pergunta de número 156. Quem não for ministro ordenado, está falando do culto público, né? Principalmente, tá? A escola dominical não, mas aqui no culto público, tá? Quem não for ministro ordenado ou licenciado pode testemunhar de Cristo em particular ou em público, tá vendo? Conforme a oportunidade permita, mas a pregação pública oficial da palavra na igreja deve ser apenas por aqueles devidamente separados para essa obra. Por exemplo, escola dominical, né? Quem pode ensinar a escola dominical? É óbvio, como nós costumeiramente fazemos em outras tantas igrejas, né? Não é só o ministro ordenado, tanto que na igreja aqui não ministra só o ministro ordenado na escola dominical. Obviamente tem que ser pessoas, né, dentro do contexto possível, né, preparadas para isso, ainda que não sejam ministros. Tem que ser pessoas piedosas, tem que ser pessoas que conheçam a Bíblia, né? Então a gente tem procurado fazer isso. Nós também não devemos ser muito radicais, meus irmãos. Por exemplo, há igrejas que não têm tanta abertura. Vou chamar de mão de obra, né? Não tem tanta mão de obra, não tem tantas pessoas que possam fazê-lo. Então alguns irmãos, às vezes menos preparados, ajudam, mas se entende dentro do contexto. É claro que o pastor deve estar sempre supervisionando, nesse caso ainda mais. O pastor deve supervisionar em qualquer caso, mas ainda mais nesse caso, tá? A gente vai ver que há algumas exceções, como eu disse, num comentário mais à frente, tá? Mas a gente está falando então da pregação pública da palavra de Deus no culto público, tá bom? É desse tipo de pregação que está falando ali, ok? Culto público a Deus, certo? Nós temos dois aqui, né? Domingo de manhã e domingo à noite. Então, desse tipo, quem deve pregar a palavra nesse momento? Aquele ministro ordenado, separado para isso especificamente, tá? Por que a pregação oficial da palavra de Deus deve ser feita só pelos que forem suficientemente dotados? Por quê? Porque só quem for dotado, né? Suficientemente dotado. Claro está que a pregação da palavra é uma obra de importância muito grande. A gente passa por isso que isso está claro. Pregar a palavra é algo importantíssimo. São necessárias as qualificações apropriadas para que seja feita de maneira adequada. Já que é importante, tem que ser feita de maneira adequada. Há qualificações espirituais, intelectuais e educacionais
sobre as quais se deve insistir para que a igreja tenha um ministro adequado. Um homem que não tenha nascido de novo, por exemplo, e não seja um crente consistente em Cristo, não pode, obviamente, pregar a palavra de Deus aos outros. Então, vai continuar no próximo slide, mas eu quero já aqui fazer algumas considerações. Você veja que tem que ter quem prega a palavra, oficialmente, né, nos cultos públicos, o ministro, tem que ser alguém qualificado espiritualmente. Aqui embaixo já deixa, né, dar essa primeira dica aqui. A pessoa tem que ser crente, qualificado espiritualmente, alguém crente e piedoso. Mas não é só isso. Tem que ser intelectualmente capacitado, que a pessoa tem que ter um mínimo de preparo mental para isso, né? Ou seja, a pessoa que sabe conduzir ou pregar com lógica, sabe reconhecer um texto, sabe interpretar um texto. Então tem que ter um aspecto intelectual, não é só piedoso, tem que ter um aspecto intelectual e educacional, ou seja, tem que ter uma didática, tem que ser alguém que saiba ensinar, alguém que fale claramente, não pode ser alguém confuso. Então tá vendo? Não é só ser piedoso, tem outras qualificações. Então a igreja deve, olha só, a igreja, segundo o Gerardo Voss, deve insistir, tá? Né? Insistir para que se tenha um ministro adequado. Então a igreja tem um papel muito importante de não deixar qualquer pessoa. A igreja tem que ter esse critério, né? Quem que será o nosso pregador, o nosso ministro da palavra, né? Então é interessante que, por exemplo, quanto mais uma igreja for piedosa, quanto mais uma igreja for apegada à Bíblia, mais o ministro tem que estudar, mais ele tem que se preparar. Uma igreja piedosa, uma igreja apegada à Bíblia, faz com que, entre aspas, né, brincando assim, ela aperta o ministro. Ela não deixa o ministro falar qualquer coisa, porque está todo mundo ali muito bem preparado, né? Então a Heloísa comentou um dia desses, né, que estava, enquanto a gente pregava, ela via a Bíblia de Genebra, né? E comparava, né? Então, imagina, os crentes hoje têm acesso a Bíblias comentadas, então uma igreja preparada, uma igreja piedosa como a de Bereia, né? Conferia, ela não aceita qualquer ministro, né? E toda a igreja deveria ser assim. Toda a igreja deve ser tão bem doutrinada, os crentes tão apegados à palavra, que se o ministro tivesse ali, não fosse o ministro, ele não teria muito lugar, não. Ou ele se arranjaria, pela graça de Deus, procuraria se arranjar, ou ele teria que deixar aquela igreja. E as igrejas têm que ser assim. Né? Eu estou falando assim que uma maneira de insistir para que o ministro seja qualificado é a igreja mesma ser qualificada. Isso é uma maneira, ok? Continuando, ainda sobre isso, né? Sobre por que a pregação deve ser feita apenas pelos que forem suficientemente dotados. Um homem incapaz de pensar corretamente, o aspecto intelectual aqui, ele tem que ser piedoso. Ele não pode ser só intelectualmente dotado. Ele tem que ser, antes de tudo, piedoso. Tem que ser crente. Mas depois de ser crente, tem que ser também intelectualmente dotado. Olha só, um homem incapaz de pensar corretamente, incapaz de detectar a falácia de um argumento perverso, é passivo de ser ele mesmo desviado por um falso ensino e, por sua vez, capaz de desviar a outros. Um homem a quem falta educação geral e teológica normalmente não será capaz de fazer justiça à grande obra da pregação da palavra de Deus e correrá o perigo de pregar uma mensagem desequilibrada ou parcial. Quando Deus chama um homem para a obra do ministério, também o aparelha com as habilidades e qualificações necessárias para que possa realizar a obra adequadamente. Então veja, como é um leque muito maior do que a gente às vezes é acostumado a achar, né? Não, ele sabe de Bíblia, então tá bom, não é só isso, é principalmente isso, né? O ministro não vai lá dar informação sobre a cultura, não, ele vai falar sobre a Bíblia, tem que saber principalmente sobre a Bíblia. Mas, para dar força à sua pregação, ele tem que saber também apresentar isso de maneira intelectualmente capaz. Né? Ele tem que ser alguém que reconheça heresias. Ele não pode ser alguém que não perceba, que não saiba raciocinar, quando alguém fala alguma coisa que não tire implicações, porque ele pode, ele mesmo ser enganado por quem está promovendo falsa doutrina, e ele também pode, não combatendo-a, pode permitir que a igreja seja tomada por aquilo. Então ele tem que ser alguém intelectualmente capaz, obviamente que o Espírito Santo usa a mente da gente, ilumina para que a gente, né, obviamente é a obra dele também, mas tem que ter, pela graça do bom Deus, uma mente capaz de reconhecer tanto a verdade quanto a mentira. Não é? E aí diz mais que ele tem que ter educação geral e teológica. O nosso manual presbiteriano, quando fala dos deveres do ministro, né, quando fala
na Constituição da Igreja sobre o ministro, ela fala que o ministro tem que ter um conhecimento geral básico de todas as coisas. Ele tem que ter profundidade na teologia. Então o ministro não é só conhecer teologia, ele tem que ter um conhecimento geral das coisas. Obviamente ele não precisa ser um expert em todas as áreas do conhecimento humano, mas ele tem que ter um conhecimento geral. Ele tem que procurar saber das coisas. Imagina, né? Ele tem que ser assim, né? Nós estamos vendo Atos dos Apóstolos, né? Nós vimos lá Paulo navegando. Então, a gente tem que estudar sobre navegação. Não, vou saber só teologia. Aí chega lá, tem um negócio de barco, navegação, geografia, tem que saber geografia. Então você vê que a Bíblia existe, não é só, né? Então veja, o ministro tem que estar preparado pela graça de Deus, tem que ser dotado também intelectualmente, porque ele vai estudar. Ele vai ter que conhecer, em geral, as outras áreas do conhecimento humano. Então, quando Deus chama o homem para a obra do ministério, também o aparelha com as habilidades e qualificações necessárias para que ele possa realizar a obra adequadamente. Então veja, quando Deus chama, isso aqui é muito importante, quando Deus chama alguém, ele qualifica. Ele dá dons àquela pessoa para exercer aquilo. E não poderia ser de forma diferente. Imagina Tiago, Luiz, Pedro. Imagina, Deus me chamou, mas não me capacitou. Então, como é que é isso? Deus não faz nada imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. O chamado, a vocação de Deus, ela vem com os dons que Deus deu. Deus qualifica aqueles a quem chama, né? Capacita aqueles a quem chama. Então, essa é a ideia. Eu me lembro que no seminário, quando eu fiz o bacharelado, havia um colega nosso no primeiro ano, que ele, enviado pelo presbitério, obviamente, né? Que ele era fanho, tinha essa dificuldade, né? na fala, e era difícil entendê-lo. Alguns teólogos vão entender que ele é incapacitado para a obra, e eu tenho a inclinação de entender o mesmo, porque a pessoa lida com a fala, e ela tem que ser bem entendida. Então, se eu tenho uma dificuldade com fala, eu posso entender, dentro daí, juntando outras coisas e orando a Deus, que talvez esse não seja o meu ministério na igreja, né? Lembra que Paulo vai dizer que há vários ministérios no corpo de Cristo, há várias maneiras do corpo de Cristo atuar, né? São todos profetas? Não. São todos apóstolos? Não. São todos pastores? Não, né? Tem vários dons. Talvez esse não seja o meu, porque para exercer esse dom, eu tenho que falar bem, as pessoas têm que entender. E se eu não consigo, então talvez Deus não me tenha vocação para isso, porque senão Ele teria me dado a capacidade de fazer. Deu para entender isso aqui? Baixaram Mateus depois do Pedro. Eu estou lembrando aqui que você está falando desse assunto aí, que a gente teve um professor que faleceu há pouco tempo, que foi o Oliveira Micaelis, né? Ele era galo. Só que ele, quando pregava, não gaguejava. Engraçado, né? Ele quando ele tinha, mas ele ainda assim, ainda que ele tropeçava na língua, na gagueira, ainda assim ele conseguia ir muito bem. Sim. Mas ele se esforçou muito. Sim. E cantava muito. O gado, quando canta, não gagueja. Isso é fato. O gado, quando canta, não gagueja. Né? E ele tinha uma voz poderosíssima, né? Então, eu quero falar que tem esses casos, né, que sim, as dificuldades que a pessoa tem, né, atrapalha assim no ministério, mas tem outros casos que a gente vê que a graça de Deus usa essa pessoa também, né, até capacita para vencer aquela... Sim, perfeito. Quando eu coloco aqui, é obviamente uma dificuldade que não possa ser vencida, aí é um obstáculo. Agora, obviamente eu sou gado, mas tem um tratamento, posso procurar um fonoaudiólogo, posso procurar assistência médica para isso, e eu consigo desenvolver a ponto de me expressar bem, ok, sem problema nenhum. Agora, o meu ponto é, Deus dota aqueles a quem chama, então Ele vai dar recursos ou através de tratamento, mas a pessoa vai se ver no último momento pronta para exercer bem o ministério da palavra, tá bom? Pedro? Sei que existe uma discussão, eu não sei se realmente mas dizem que Moisés era gago, né? Aí no caso, ele pelo menos no início, né? Aí eu já não sei. Tem gente que diz que
que é desculpa dele na hora da salsa dele. Mas supondo que ele seja, ele tinha uma dificuldade, aparentemente, e ele mandava Arão. Perfeito. Aí a gente tem aí Moisés, um dos maiores ministros do Antigo Testamento. Ele tinha essa dificuldade, mas ele achou mais difícil, que é mandar o irmão dele, que inclusive deu origem à casta sacerdotal lá de Israel. Aí a gente vê que pode ser, eu acredito que posteriormente ele talvez ele tenha sido curado, ou talvez ele realmente não seja algo físico, seja algo mais assim de uma dificuldade de falar em público. Mas o fato é que inicialmente ele usou desse artifício, né? Então eu acredito que possa acontecer esse caso também. O texto lá de Moisés, a ideia lá, a princípio, eu não sei se eu já vi alguns teólogos levantarem, mas poucos eu até tempo de gagueira, mas a ideia mais é de fala pesada, né? A ideia é de não sabe se pronunciar publicamente, né? Eu sou pesado de fala, e tem gente assim, que quando vai falar, não consegue se expressar bem publicamente. E aí é Deus que providencia, né? Interessante que a ideia de Arão ir com ele não é tipo do próprio Moisés, mas de Deus. O teu irmão será a tua boca, né? Então ele vai com Arão. E aí sim o Arão, ele tem o ministério público da palavra. Ele fala por Moisés. Então Deus arranjou um jeito. Deus poderia curá-lo, por exemplo. Deus poderia curar Moisés. Deus curou mudos passaram a falar. Mas no caso de Arão, de Moisés, Deus procurou um outro artifício que era o irmão. Mas mutantes, esse exemplo é interessante, embora ele seja singular, esse é um exemplo singular, ele não é um padrão, é um exemplo atípico. Tá? Mas mesmo usando ele, a ideia é que, por fim, o ministério da palavra foi bem exercido. No caso, por Arão. Okay? Mas também já vi alguns dizendo que era desculpa de Moisés. Sim. A gente tende a achar que tudo que está escrito na Bíblia é algo mais literal possível, mas a gente não. Aí a gente não entende que o personagem pode mentir, que ele pode. Sim, perfeito. Agora, eu olhando o texto, eu não consigo ver a princípio, tá? Faz tempo que eu vi esse texto, né? Tempo que eu não volto nele, talvez tenha que voltar. Mas talvez eu não veja nele uma falha de Moisés, uma mentira, um jeitinho de Moisés não ir. Embora ele coloque vários empecilhos, né? Mas talvez isso fosse verdade. Até porque Deus não confronta com mentira. Deus providenciarão. Então a ideia de que Deus está, de fato, falando assim, é verdade. Você tem dificuldade, mas o seu irmão será a sua boca. Não tem mentira que eu quis dizer, desculpa. Sim. Desculpa. Falta de confiança que Deus Perfeito. Eu entendi. Eu ia falar que nesse evento aí, né, nessa cena, tem até uma questão teológica por trás disso, né? Porque Moisés está fazendo o papel de Deus contra Faraó e Arão é o profeta de Moisés. Perfeito. Deus fala isso, né? A Moisés lá, né? Você será o meu representante, como se, né, Moisés fizesse as partes de Deus para Arão e Arão fizesse o papel de Moisés, né, para Faraó. Sim, e como você falou, é bem singular, né? Não dá para hoje Perfeito. fazer o profeta dele do lado. Prega ele para mim. não escreve o seu irmão e o outro fala. É porque é uma situação atípica, né? Você não faz situação atípica padrão, né? Mas foi muito bem lembrado por Pedro. Muito bem lembrado. Vamos lá? Por que a maioria das igrejas protestantes exige a formação superior completa num seminário para o ofício do ministério? Que é o caso da nossa também. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, a igreja protestante, ela exige a formação num seminário, né? Vamos lá. Quanto mais importante for a obra, mais importante será que tenham um treinamento adequado os que a realizarão. Há alguns que consideram perda de tempo o preparo zeloso e prolongado de um futuro ministro da palavra. Existe gente assim, que acha que perder tempo de estudar, tem que ir pelo Espírito, mas vai pelo Espírito, vai na fé que vai dar certo. Tem gente assim. Há em muitas denominações hoje a pressão constante para que essas exigências sejam relaxadas e sejam admitidos homens que têm pouco ou quase nenhum preparo. Não são poucos que acreditam que estudar demais é perda de tempo e o que importa é ganhar almas. Só alguns comentários aqui. Eu me lembro muito bem de uma experiência que eu tive com relação a exame de candidato no presbitério de Belo Horizonte, que o candidato a ser avaliado, ele claramente tinha um problema mental. Claramente.
claramente. Isso ficou, né, pelo menos para mim e para alguns dos meus colegas lá da comissão de exame de candidatos lá no presbitério. Ele não podia ser de forma nenhuma nem encaminhado ao seminário, de forma alguma. Ele não batia bem na cabeça. Mas alguns colegas achavam que ele tinha que ser enviado, porque Deus faria a obra. Mas, aí eu argumentei lá, irmão, se Deus faz a obra, termina a comissão, vamos acabar com isso aqui. Para que ele está fazendo isso aqui? Comissão para quê? Para exame de quê? Joga lá e Deus faz. Não pode ser que Deus está fazendo a obra por meio da comissão? Perfeito, senão não precisa de ninguém, vai para lá, e aí Deus muda a pessoa, transforma e vai ser uma bênção. Mas tem um critério. Paulo dá a Timóteo qualificações para quê? Para a igreja olhar, se dá, isso não dá. Não é só assim, eu joga lá para Deus. Deus usa os homens, usa a sua igreja para isso. Então, há uma pressão sim, constante de ser, porque é meu amigo, porque coitado, ele não tem mais a fazer da vida. Tem gente que não deu certo na vida, vai tentar um ministério, coitado, ele tem que arrumar um negócio para ele trabalhar, porque a família dele. Não dá. A igreja tem que, até porque, primeiro, olha só, pode parecer duro com as pessoas, nesse sentido, olha, meu irmão, você não tem jeito, você não tem vocação para isso. Pode parecer duro, mas é um bem para ele, tá? É um bem para ele. Porque a terrível situação seria enviar alguém assim para o ministério, que vai sofrer demasiadamente. E aí não é só ele, a igreja também. Então vai ser um desastre, tanto para a vida dele, quanto para a vida da igreja. Então a igreja tem que, por amor, ter critério, sabe? Por amor, tanto a quem se propõe, quanto a própria igreja. A pessoa perde tempo da vida dele, Já estuda 4 anos lá fazendo, poderia estar estudando alguma coisa, que ele seja trabalhar. É muito melhor chegar para a pessoa logo, olha, você não tem as qualificações, né? Aí a pessoa que é crente, piedosa, vai entender, vai procurar outra coisa, vai ganhar tempo com outra coisa e tal, porque ficar lá, como daí diz, anos e anos se preparando, para chegar lá, ser enviado, ser um desastre, perdeu aquele, porque não é pouco tempo que isso, perdeu aquele tempo todo para algo que a gente sabia que ia dar certo, mas ninguém falou, porque a gente gosta dele. É difícil, Desculpa me interromper, mas outro dia eu estava vendo um vídeo do Edir Macedo, depois de um intervalo de futebol que ele batia com os pastores, né? Esse vídeo é antigo, eu acho. É bem antigo, mas mostra. Eu vi esse vídeo. Mostra bem o caráter mercantilista da coisa, né? Então, assim, certamente aqueles que estavam ouvindo e concordando com aquilo ali não foram vocacionados. Não. Nasceram de novo para a pregação. Perfeito. Ali, então, e o bom da gente acostumar e ver a pregação fidedigna é que os nossos ouvidos já rejeitam coisas, né? Que não são alinhadas. E a gente tem que orar pelas igrejas, né, presbiterianas do nosso país, porque não são poucos casos de pessoas que passam por uma cidade, frequentam uma igreja reformada, tem que mudar dessa cidade, aí vão procurar, obviamente, a igreja dentro da cidade a qual agora vivem, e não conseguem ficar lá. Porque não são presbiterianas, não são reformadas, elas não conseguem mais. Porque é muito difícil. Você está acostumado a ouvir a verdade, a pregação expositiva, e você, domingo após domingo, tem algo superficial. Quando, né? Superficial, quando não é heresia de fato. Superficial, muito raso, é muito difícil. Agora, só uma parte aqui. Se eu vou para uma igreja, e o bacharel Matheus vai ter que me ajudar, porque eu vou parar aqui e na terça-feira que vem eu continuo. Essa pergunta que eu não tenho fim. Não, mas o assunto é importante, muito importante. O assunto dele, ele levanta muitas dúvidas, né? Mas enfim, uma palavra aqui. Eu creio biblicamente que se você, vamos supor, é importante falar isso também. Se você tem que mudar de cidade, você vai para uma igreja que a pregação não é tão cuidadosa como era na sua antiga igreja, mas ela não é herética, eu creio biblicamente que você deve continuar lá, tá?
você não deveria, de forma alguma, ir para a igreja que a pregação é ética. Você vê que a pessoa não está pregando mais Bíblia. Agora, quando você vê que o ministro, por limites que nós também aqui temos, vocês me suportam e sabem, né, que eu tenho também limites. Então, quando o ministro tem limites, mas ainda assim ele se esforça para seguir, ele se esforça para falar bem a palavra de Deus, nós como igreja devemos apoiá-lo e estar com ele, né, ajudando, orando por ele, né, às vezes até fazendo perguntas a ele, com respeito para ele. Não, tem que estudar mais isso. Pastor estuda muito com perguntas que crentes levantam, viu? Isso ajuda muito a pastores. Eu fazia tempo que eu não faço isso. Eu tive uma conversa com o irmão estava na dúvida, eu correr para rever isso, porque eu preciso responder ao teu irmão. Então é muito importante uma igreja que quer saber de fato a doutrina, né? Então, nesse sentido. Agora a gente tem que ter cuidado também, porque a gente tem que, eu já vi muita gente também não tendo paciência em igrejas que deveriam ter paciência e não tinham, porque estavam acostumados a algo, né, muito bem dado, e agora tem menos um pouco, mas aquela igreja ainda é crente. Então tem que haver um esforço ali e tudo mais, tá? Então fica bem essa palavra, porque a gente tem que ter essa paciência para a obra de Deus também, com as nossas limitações, né? Como ministros e como igreja, né? Tá. Pastor, isso aí eu falo o seguinte: Deus não é imediatista. Não é. Não é imediatista. Isso aí. Deus preparou Moisés, foi criado toda, não é? Ciência do Egito. Cultura da maior nação da época. Verdade, bem lembrado. Não é? Legal. Deus preparou Paulo. Legal. Boa. Calvino. Né? João Calvino. Então é assim. Que antes de ser não é ministro, imediatista, ele prepara. Calvino, antes do ser ministro, né, formou-se em advocacia, tudo mais, tinha um preparo intelectual invejável. Foi uma boa observação essa, uma boa observação. Porque Deus, ele não é imediatista. Deus prepara os homens para o ministério. E a gente tem que ter paciência também. A gente não pode ser imediatista, né? Tanto que Paulo vai dizer a Timóteo, né, não imponhas a mão precipitadamente sobre alguém. Ou seja, não seja imediatista. Tenha paciência no trabalho, porque isso leva tempo. Você preparar alguém leva tempo. Mas vamos terminar só isso aqui, e aí a gente vai para as orações. A verdade é que ninguém que precisa. Esse aqui eu acho essa ilustração excelente. A verdade é que ninguém que precisasse passar por uma cirurgia estaria disposto a ir a um cirurgião que obteve seu treinamento através de atalhos, né? Sabe quando você viu esses vídeos que crianças estão pregando? Às vezes acontece muito em igrejas pentecostais. Crianças pregando. Tinha uma menininha que fazia sucesso. Vitória de Jesus. Essa aí, né? Fazia sucesso nas mídias, né? Ela pregava e ela imitava os adultos, né? Ela imitava direitinho. Porque criança é muito Rafinha, né? Criança imita muito, ela vê e imita, né? Imagino que Rafinha imite lá as irmãs, olha para a Milena, faça, imite o jeito e tal, porque criança pega muito isso. Então a menina fazia que nem o pastor mesmo, né? Tá direitinho, a congregação. Isso é uma responsabilidade, né? Isso é irresponsabilidade. Fazer um negócio desse é uma loucura. É mais ou menos eu ir para a mesa da cirurgia, né? E sendo que a pregação da palavra é muito mais importante, porque está dando com vida e morte eterna. Mas eu ir para uma mesa cirúrgica e aparecer uma criança para me operar. Aí eu ficar, que gracinha, vai me operar hoje? Que legal, tá, pode mandar ver aí. É claro que não. Quem é você? Não, claro que não. Você está brincando com a minha vida, velho. É uma coisa o ministro. A pregação é muito mais, né? Muito mais. É engraçado, viu? Quando eu estava preparando esse estudo, eu falei assim, vou me confessar lá na igreja hoje. É engraçado que quanto mais eu estudo sobre isso, mais zeloso eu fico a respeito disso. E eu vejo que quando eu comecei, eu fazia coisas que não eram bem intencionadas, mas não eram ideais. Eu me lembro de uma vez, lá em Belo Horizonte ainda, no início do ministério, que eu num domingo específico, o departamento infantil tinha uma programação especial, e eu chamei algumas crianças para me ajudarem no culto. Foi um sucesso. Mas estava tudo errado. Mas foi todo mundo amor. Que bonitinho, de terninho, indo lá, vamos cantar, tal, sei o quê. Mas depois, estudando,
Diz, nossa, o que eu fiz? Não tem nada a ver. Porque isso não é brincadeira. Isso ali não é para vocês só fazer um agrado. Vou fazer um agrado aqui, vem cá, fazer um agrado. A pessoa chegou, se você é muito meu amigo, vou fazer um agrado ali. Vai me dirigir a liturgia comigo hoje. Isso não é brincadeira, isso não é brincando. Isso é também sério. Né? Nossa, sério. Quanto mais eu estudo sobre isso, né, mais eu levo a sério. Você vê as igrejas hoje colocando qualquer pessoa, você não tem preparo nenhum, tá? Para ministrar, música, e cada intervalo de música é uma pregaçãozinha, a pessoa não sabe nada, não tem preparo nenhum, pessoas mal saíram assim, da infância, já estão lá falando e tal. Preparo nenhum. Isso não é brincadeira, né? Não está brincando. Lá na igreja antiga do Marlon, eles meio que colocaram um culto infantil no lugar do culto, né? Tipo assim, a professora da escola dominical foi dar o culto que, tipo assim, foi o culto de todo mundo na manhã. Foi bizarro. Eu fui. Então, perfeito. Foi bizarro. Perfeito. É isso. Porque eu entendo, está errado, mas eu entendo isso porque eu já passei. Obviamente, talvez não tanto, mas já passei por isso, entendeu? Então agora eu olho e falo, estava errado. Não devia ter feito aquilo. Entendeu? Porque o culto é algo sério e o ministro da palavra é algo, assim, não tem nada importante mais, porque está dando por vida e morte eterna das pessoas. Então tem que ser alguém muito qualificado para dirigir. Bom, uma coisa espiritual. Pode falar, meu irmão. Esse zelo que o pastor comentou aí, é isso que eu tenho observado aqui, é isso que também faz a gente estar aqui, esse zelo no estudo da pregação da palavra. Eu tenho uma vida de igreja há muitos anos, já estava com muita falta disso. Por aí não se vê esse zelo assim não, porque aqui é muito difícil, tá? Igrejas crentes, pessoas sinceras, irmãos amados. Sim. Mas qualquer um vai à frente, chegou, já está em ministério, chegou, já tem cargo, só porque, sei lá, agradou, abraçou, beijou o pastor, está tudo certo, sabe? Então, isso já estava me incomodando, tá? Eu estou falando de área de algumas. Sim, não é. Infelizmente, dentro da nossa própria IPB, da nossa igreja presbiteriana, tem casos disso. E o Dani falou, às vezes é tudo para agradar as pessoas. E você não tem pecado agradar pessoas, né, irmão? Mas dentro daquilo que Deus estabeleceu como oportunidade de você agradar pessoas. O culto não é para isso. O culto não é para isso. Eu queria só trazer uma questão Vitória. que não é Pode falar, amigo. que não é uma questão assim para fazer uma crítica a alguém, mas para falar do que o senhor acabou de falar. Sobre o cuidado da comissão, do presbitério, dos pastores. Há 30 anos atrás, quando o reverendo Leônidas passou pelo presbitério de Niterói, havia realmente um seminarista que todo mundo via que ele não tinha condições de ser um pastor. Ele foi enviado ao seminário e tudo mais, foi passando e tudo mais. E quando ele chegou na época, né, da licenciatura, eu me lembro do cuidado que o reverendo Cleómenes tinha exatamente nesse exame, a fim de que esperasse mais um pouco e tal. E eu me lembro que quando o reverendo Cleómenes, né, saiu do presbitério e foi para... Eles imediatamente ordenaram, né, esse pastor. E a gente viu com tristeza, né, o resultado disso. Foi o que o pastor falou, na vida dele e na vida das igrejas. Por onde ele passou. Onde ele passou, o presbitério tirava daqui, colocava aqui, e tudo sendo muito triste esse caminhar, né? Porque tinha pena, porque, né, coitadinho, ele é um pobrezinho. É como se o ministério fosse a única profissão em que o extraordinário acontece. Qualquer pessoa pode passar por qualquer faculdade e não ser um bom profissional porque não é dotado da qualidade, mas o ministro não. O ministro, Deus vai fazer a obra nele. É claro que é uma vocação diferenciada, mas a ordinariedade existe também, né?
Perfeito. E Deus não tem nenhuma participação em algo assim, porque ele diversas vezes ele diz: eles vão em meu nome, mas eu não os enviei. Eu não os enviei. Vão em meu nome, mas eu não enviei. Então não tem participação nenhuma nesse negócio de vamos enviar, mas Deus vai dar um jeito lá. Não, Deus vai rejeitar. Ele chamou ele do doutor, entendeu? Então não tem participação nenhuma nisso aí, mas é como pensão mesmo. Aí Vitória fala, a gente termina para o nosso horário. Aí depois a gente continua então terça-feira que vem com essa pergunta de número 4. Sim, a questão aqui é duas observações. A primeira é em questão a qualquer pessoa subir a culto. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja, eu não era nem membro dessa igreja, e assim, falaram assim: você tem uma bela voz, por que você não vai cantar? Canta na nossa igreja, eu cantei assim. E eu percebi que quando eu saí, deu tudo ok, eu cantei bem e tudo mais. Aí as pessoas falaram assim: nossa, você canta muito bem, cara, sabe, ficaram me gloriando. Eu não gostei disso. Rapidamente eu saí da igreja, eu percebi que isso ocorre demais, né, essa observação ocorre demais. Porque as pessoas sobem ali, eu acho que não era a minha intenção, mas algumas pessoas querem se gloriar e não exatamente voltado para o Senhor, para Deus. Né? Segunda coisa, a questão da, quando você falou do rapaz que tem capacidade mental, esse rapaz, ele não queria se tratar, ou assim, ele queria se tratar, mas estava passando por aquele período, como é que isso sucedeu? No caso, como nós estávamos conhecendo o rapaz, conversando com a última questão, conhecendo o rapaz ali, eu não sabia o histórico dele. Eu não sabia do histórico dele. Mas o que nós podemos reconhecer claramente ali é que ele não tinha condição mental nenhuma. Entendeu? Para ele ser enviado como candidato ao presbitério seminário. Se ele trataria posteriormente, se ele ia desejar se tratar, se ele sabia que tinha problema. Porque pode ser que ele nem sabia, nem soubesse. Ninguém tinha dito ainda para ele. Mas era claro que ele tinha. Então, era claro que a gente tinha que fazer na hora ali. Era barrá-lo. Olha, não vai. Agora não. Vamos conhecer ele melhor, vamos ver se ele se trata, se ele quer se tratar, se ele sabe que tem problema, e tudo mais. Mas agora tem que ser barrado. Ele não pode de maneira de você enviar assim. Mas tinha uma certa condição dele poder continuar sem se tratar, assim, né? Bom, no caso dele eu não sei, né, Vitória? Especificamente no caso dele eu não sei como é que isso deu, até porque depois eu vim pra cá e não fiquei lá, né? Foi meu último ano lá. Mas a ideia é de que sim, se ele se tratasse, voltasse a ser uma pessoa normal, um remédio, aí sem problema nenhum. Tem vários tipos de doenças mentais. Umas se tratam, outras... Perfeito. Você me entendeu? O meu ponto aqui, irmãos, é que naquele momento ele não poderia se enviar. O que ia acontecer depois? Não sei. Pode ser que Deus desse depois capacidade a ele, mas naquele momento não. E com relação a colocar pessoas para cantar, para tocar e tudo mais, quando acabam de chegar na igreja, também a questão, Daiane falou aqui, né? De você meio que amarrar a pessoa, né? Você está querendo que a sua igreja cresça. Isso acontece muito, eles são muito tentados a isso. A pessoa chegou animada, você já coloca para participar de alguma coisa para você segurar a pessoa ali, a pessoa não ir embora. E aí você depois pode descobrir amargamente que a pessoa, às vezes nem crente é, pode ser uma pessoa bélica, pessoa que gosta de criar confusão, mas agora ele já está lá, agora é uma referência. Para você mexer nele lá, é muito mais difícil. Porque agora já tem gente que gosta. Agora, meu amigo, agora você tem que pedir graça a Deus. Não quer dizer que você, com muito cuidado, ainda esteja livre disso. Mas ter muito cuidado te libera de muitos problemas que poderiam ser. Eu me lembro de uma vez, aquele igreja quando eu cheguei, um rapaz apareceu que tocava violão. O rapaz apareceu tal, e a gente foi para um lugar, um acampamento, eu acho, e ele pegou um violão lá e tocou, e todo mundo começou a olhar, e eu já estava assim, pessoal, fazer pressão para colocar ele para tocar, porque na época não tinha ninguém que tocava, né, na violão e tudo mais, né. Depois o Thiago veio, né, ele se tornou membro e tocou por um bom tempo pra gente. Mas aí ele veio falar comigo, eu queria tocar um domingo de manhã. Eu falei: olha, querido, você tem dom, dá para reconhecer, só que nós temos o costume aqui na igreja de a pessoa primeiro se tornar membro da igreja, né? E depois com isso, ser conhecido da igreja, conhecer a igreja, para depois, com a graça de Deus, ser inserido. Mas se isso for acontecer, não tem problema nenhum, se Deus quiser. Mas agora, obviamente, eu acho que você concorda comigo que seria imprudência nossa. Já pensou? Pode ser que você seja um crente de fato, não haja problema, mas se outro aparecer aí que já tocar também, como é que eu vou barrá-lo? Se eu não te barrei? Teve um senhor também que apareceu aqui no segundo domingo, queria fazer solo, foi, o Paulo barrou, nunca mais falou, não, tem que ser mesmo, nunca vai, ele só queria fazer esse solo. no violão também?
Eu só queria fazer um negócio. E isso, já contei disso aqui, isso é bom também. Você não faz por mal, obviamente. Mas já prudente, Deus manda você ser prudente e volta. Isso é um mandamento bíblico. Não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. A ideia de não dar autoridade a alguém precipitadamente. Você testa as pessoas também. Acaba sendo um teste para ver por que elas estão ali. Porque se elas estiverem só por causa disso e você, eles vão embora. Agora, se eles vierem para adorar a Deus e a conhecer a igreja e fazer parte, eles vão saber esperar. Todo crente sabe. Até porque ele sabe que a soberania e a providência de Deus vai conduzir ao que é correto. Ele vai saber se na hora certa Deus vai. Entendeu? Aqui na igreja nós tem chegado muitos rapazes músicos aqui na igreja. Eu não contei, nem preciso fazer pressão. Mas tem chegado muitos rapazes músicos aqui na igreja que tocam instrumentos. E eles estão na catecúmena, nós estamos felizes por isso, e se Deus quiser. Mas primeiro catecúmena, processo. E eles estão vindo. Alguns deles já falaram para mim: olha, pastor, não tem pressão nenhuma do pastor, eu vim aqui para adorar a Deus, eu não quero ser membro da igreja, não precisa ficar preocupado de eu ter que fazer alguma coisa. É isso aí. E na questão de usar essas artimanhas para segurar, não vai ser isso que vai segurar, né? Porque pode ser que ele visite uma igreja e também dê a oportunidade, ele vai para lá também. Perfeito. Né? Então não é isso que vai fazer o membro ficar numa igreja. Perfeito. Muito bem lembrado. Né? Mas, irmãos, nós continuamos então, com a permissão do nosso querido bacharel, brincando aqui, né? Que está dando aula para a gente. Para terça-feira que vem a gente continua aqui na pergunta 4, tá bom?